Tá gravando, então. Esqueci de começar gravando ali. Mas a gente só tinha falado um pouquinho no comecinho lá do sistema operacional, né? As funções básicas, né? Fornecer ao usuário a interface de comunicação mais amigável, né? Isso nem todos são, né? Claro, mas é o mais amigável possível, né? Essa comunicação em máquina, né? Mais natural, inteligível, ou seja, tem que, né? Quanto mais próximo do usuário ali, para poder interagir melhor, né? Para, claro, que aplicações que, né, o usuário vai trabalhar. Outra definição é possibilitar o uso eficiente e controlado dos vários componentes de hardware. Então, você tem processador, memória, canais de entrada e saída, controladores, periféricos, etc. Então, tudo isso o sistema operacional vai controlar, né, de forma, tentar, né, controlar, fazer o uso eficiente disso, né? Gerenciar e manter o sistema de arquivos. Então, normalmente a aplicação, a não sei que seja uma aplicação de sistema de arquivos, né, eu não preciso me preocupar exatamente com o sistema de arquivos. E o sistema operacional aqui também vai dar suporte a programa que estão em execução. Os programas em primeiro plano, que nem aqui no PowerPoint, mas toda a parte de segundo plano, a parte que a gente não enxerga, né? Eu estou aqui com o mouse, com o teclado, com som, com coisas que estão sendo executadas aparentemente em paralelo com tudo, né? Então, eu tenho várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e a minha aplicação em si está fazendo uma coisa e o sistema operacional fazendo o restante, né? Tratando de cuidar de todo ali o sistema. Professor, pode falar. Quando a gente escreve um código numa linguagem específica, tipo um Java ou Python da vida aí, a gente está escrevendo dentro de um programa que responde ao sistema operacional ou a gente está escrevendo em algum lugar que abre para a gente no sistema operacional? Não, você tá escrevendo, no caso aí, que nem você falou Java, tem alguns que são, a gente vai ver um pouco mais adiante até. Tem algumas linguagens que são interpretadas e compiladas, mas você está fazendo para o sistema operacional, né? Quando você pode executar, por exemplo, em mais de um computador, né? Você pode tirar do computador, põe em outro, e vai rodar sem problema, é porque você está fazendo ali para o sistema operacional, né? Porque aqui, processador que está naquele Windows 10 que está lá, tanto faz, né? Você fez um programa para rodar no sistema. Então, quando você está falando em Java, linguagem C para PC, né? Porque a linguagem C tem para outros dispositivos, você está fazendo para o sistema, né? Quando você faz, por exemplo, para celular, por exemplo, você faz também para celular Android, por exemplo. Você faz para versões do Android, né? Aí você fala, mas aquela versão do Android tem alguns hardwares diferentes, mas tudo bem, para aquela versão ele vai rodar, né? Inclusive, versões do Android foram sendo atualizadas porque foram também atualizando o hardware. Então, às vezes você tem lá um recurso que não tem, né, num Android antigo, porque também aquele hardware não tinha capacidade. Mas você escreve, nesse caso, né, no seu exemplo, né, na maioria das vezes, para um sistema operacional. Quando a gente vai para uma parte mais da eletrônica, dos microcontroladores, dos processadores para eletrônica embarcada, né, internet das coisas, aí sim muda. Aí você não programa para um sistema, você programa para um processador. Aí a gente muda um pouquinho esse conceito. Depois eu vou abrir um exemplo aqui. A gente vai programar depois também direto para o processador, né? Então, isso aqui é uma parte que a gente não vai... Quer dizer, a gente não, né? Fui abrir aqui e sumiu. Depois vocês vão, lógico, fazer programas para sistema operacional, mas na disciplina aqui a gente vai fazer alguns programas para processadores, para microcontroladores. A gente vai fazer, né, a parte de programação sem o sistema operacional. Aí a preocupação é outra, né? A gente vai ter que se preocupar com o que está ligando, qual saída exatamente está ligando, então tem que olhar o hardware, tem que enxergar o hardware de outra forma. Não sei se consegui esclarecer ali, mas isso que você perguntou, a gente vai voltar nessa parte, porque vai ter exemplos dos dois lados aí, né? Com sistemas e sem sistemas, né? Aí um pouquinho da evolução dos sistemas aqui, a gente tem, né, foi evoluindo, né, ao longo do tempo, e você tem
a parte onde o usuário não interage com o hardware, né? Que é o primeiro, seria o primeiro tipo de processamento. Né? Você tem a tarefa em si, que é composta por um programa, né? Dados necessários, instruções de controle. Aqui já está a tarefa específica que está entre, né, o usuário e o próprio sistema. Né? E o lote aqui, que são conjunto aqui da tarefa, ou job, ou tarefa, com tarefas semelhantes, agrupados, para executar eficiente. Quando eu tenho esse conjunto de coisa aqui, isso vai ser o seu profissional que vai cuidar, né? Porque aí eu não tenho mais esse controle exato. Quando eu tinha os computadores lá antigos, que você tinha uma tela, né, uma tela preta ou verde, né, se for bem antigo, que você só digitava, você só tinha lá um ambiente de texto, e ainda tem, né, você tem versões do Linux aí que você abre só o modo texto, que é para não carregar. Então, ele não está executando tanta coisa de uma vez. Né? Agora, quando você tem um ambiente gráfico, você tem, né, você tem o som, o vídeo, que nem o que a gente está fazendo agora, aí você tem ali várias coisas acontecendo e gerenciar isso realmente aí acaba sendo importante e necessário ter o sistema operacional. Alguns conceitos apenas aí. Você tem um sistema de tempo compartilhado, né? Que é essa divisão do tempo, né? De certa forma, ele divide o tempo de forma que a gente não enxerga exatamente tudo que está acontecendo. A gente enxerga tudo como se fosse em paralelo, né? Então, e na verdade ele tem um tempo de execução muito alto, então a gente está enxergando em paralelo, e para nós está sendo em paralelo mesmo, né? Para a nossa visão, e para a parte interna da execução, não, né? Então, o usuário está interagindo, né? Ele interage com o sistema. Você tem várias tarefas aqui, né? O termo também utilizado aqui como jobs, mas são vários trabalhos, né? Fazendo alternadamente. Então, ele está alternando uso ali do processamento. Algumas vezes a gente percebe isso, né? Você vai abrir uma aplicação, ela dá aquela travadinha. Então, você percebe que ele está fazendo outra coisa e não deu conta de fazer aquilo que você mandou fazer. Né? Mas algumas vezes você abre 2, 3 janelas ao mesmo tempo, ele abre 3 programas ao mesmo tempo. Na verdade, ele faz vai alternando, né? Vai escalando, né? Escalonando a CPU, vai fazendo uma coisa por vez, mas só que faz um loop rápido que você enxerga que está acontecendo várias coisas de uma vez. E não é abrir 3 programas só. Quando você abre 3 programas, ainda tem o processamento do sistema operacional e toda a interface gráfica, né, multimídia, tudo funcionando. E isso é feito aí de forma alternada. Hoje a gente vai enxergar isso com os processadores de vários núcleos, mas mesmo num computador com um núcleo só, tem sistema gráfico, tem tudo isso funcionando aparentemente em paralelo. Né? Então, esse esquema de escalonar, de alternar, é o que faz com que tenha essa percepção nossa de paralelismo. Né? Mas não é. Você tem sistema em paralelo, tem outros que não. Né? Tem um barulho aí, acho que alguém... Não sei se alguém ia falar, ou abriu o microfone. Não estou conseguindo mutar aqui todo mundo. Beleza. Tem que perguntar Agora se tá deu. bem, pelo menos. Tá tendo alguma obra ali em alguém ali, mas não vi quem é. É que aqui o sistema tem um botãozinho de deixar mudo e não quis funcionar. Mas se alguém for falar aí, pode abrir o microfone e falar, tá? Só coloquei aqui, porque às vezes ficou um ruído aí. E então a gente tem os sistemas, né? Algumas diferenças de sistemas aqui, né? Você tem o monotarefa, então são sistemas operacionais que vão trabalhar, né, com uma tarefa de cada vez, né? O sistema, esse DAT aqui, é uma tarefa de cada vez. Então, ele vai fazer uma coisa de cada vez. E o que a gente tem hoje, sistemas multitarefa, né? Que são sistemas operacionais que funciona com tempo compartilhado. Né? Esse time sharing, que é o compartilhamento do tempo, vai realizar mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Né? O termo, ao pé da letra, o termo não está correto. Né? Ele utiliza assim, ele executa mais de uma tarefa ao mesmo tempo por causa da alternância disso. Então,
hoje os sistemas operacionais para PC, pelo menos, né? A gente tem outros sistemas, mas são todos, a gente está falando de sistemas aí multitarefa que realmente fazem, eu posso abrir, né, várias aplicações ao mesmo tempo, né? Claro que vai ter um limite de memória RAM, né, que aí ele vai ter que fazer, né, um esquema de usar, né, a memória virtual, usa o HD, você vai colocando muita informação nele, mas o próprio sistema operacional permite isso, né? A gente tem hoje o sistema multitarefa para isso. E tem os sistemas em paralelo, né, que tem o multiprocessamento. Hoje os sistemas operacionais fazem né, também aí o gerenciamento dos sistemas do processamento paralelo, né? Mas a gente tem dois conceitos aqui, né, do multiprocessamento, né, o simétrico e assimétrico. Então, o simétrico, né, a simetria já diz, né, que ele possui mais de um processador e está compartilhado todos os recursos, né, do próprio hardware. Então, barramento, memória, simétrico, ele é como se fosse dividido de forma igual, né? Ele é fortemente acoplado, né? Tem a sigla em inglês aqui, o de couple aqui, mas o que é isso, né? Ele tá tudo junto ali, realmente, né? Ele tá tudo, o sistema é compartilhado, tá na mesma placa, o mesmo hardware, daí os dois estão, mas o sistema é todo compartilhado, né? De forma simétrica, ou seja, de forma igual. Então, esse CPU aqui, né? Executa uma cópia idêntica aqui do sistema operacional, né? Se uma falha, né? O sistema não para, né? Você tem aqui alguns sistemas aqui, né? Desde lá né? A partir desses sistemas, né? Na verdade, você tem até os sistemas de hoje. Se caso tiver algum problema, ele não vai parar o sistema ali, porque falhou alguma parte do processo também, né? Você tem ali uma parte do processo que falha. Então, quando trava, né? Travou a máquina, aí que travou, o sistema operacional não soube lidar com aquela falha. Mas a gente vê, por exemplo, travar uma aplicação, né? Tá processando aquilo ali, travou, mas travou só aquilo, não travou todo o sistema, você tem que reiniciar. E você tem o multiprocessamento assimétrico, então cada CPU tem uma tarefa específica, né? Você tem uma CPU mestre e o sistema operacional executado. E as outras, né, a CPU escrava está subordinada à mestre. Falhou na mestre, interrompeu o processamento, essa opção aqui. Esse quase não existe mais, eu estava vendo até uma aplicação para Windows até, de um sistema de aquisição de dados, né, um sistema para fazer leitura de processos de outros hardwares, né? Então ele faz um sistema lá da National que ele separa, aí tem que instalar um sistema próprio, que eles separam uma parte da CPU, então alguns núcleos de processamento só para uma aplicação. Então você tem um sistema operacional para gerenciar o computador no geral, e você tem uma separação. Então isso seria assimétrico. Eu vou separar ali, eu tenho 4 núcleos, eu vou separar 2 para fazer uma coisa, os outros 2 para cuidar do resto do sistema. Então, até aqui, se quase não existe mais, assim, não existe mais no geral, mas para aplicações específicas ainda existe. Nesse caso específico, eu não tenho um exemplo para mostrar até, mas é um sistema de aquisição de dados, um sistema de leitura de informações, né? E ele não pode perder, né, nenhuma leitura, ele precisa ficar fazendo o log daqueles dados. Então, o próprio sistema separa uma parte um processador para fazer aquilo, né? Para não depender do sistema operacional. Nesse sistema de multiprocessamento, o que acontece? Ele vai alternar, ele vai executar uma coisa de cada vez, em loop, então vai ser rápido o suficiente? É para ser. Agora, se eu preciso fazer uma leitura em tempo real, ou seja, eu não posso perder nada daquilo, né? Claro que se eu tenho internet, essas coisas você não perde, porque ele tem lá um sisteminha que armazena aquilo, né? Que guarda aquilo até ser processado. Mas se eu tenho um sistema muito rápido de aquisição, esse uso acaba sendo útil. Então, aplicações específicas, mas também quando precisa, é porque não tem outro jeito de ser feito. A aplicação, de fato, é tempo real, realmente. Então, você tem os dois sistemas sendo executados. E você tem sistemas que totalmente aqui, às vezes você tem uma parte em tempo real, mas você tem sistemas que
para ser executado em tempo real, né? Então, preciso de algo real time. Não é verdade que é 100% em tempo real. Tempo real, ao pé da letra, seria, eu não posso, né, ter nenhum tipo de atraso. Não é verdade, assim, né? Ele trabalha quase em tempo real, mas nesse caso aqui, né, você tem requisitos rígidos de tempo, rígido, né, de tempo de processamento, né? O processamento tem que ser realizado dentro dos limites de tempo. Então, quando a gente fala tempo real, não é que é imediato, né? É que eu tenho limite de processamento de tempo, né? Se eu não processar naquele tempo, vou ter falha, né? Quando eu tenho eu abri lá o Teams, ele demorou um pouquinho para abrir, né? Não abriu no tempo que eu queria, mas abriu, tudo bem, né? Ele não é um sistema para ser em tempo real, ele pode ter um atraso, né? O áudio e o vídeo nosso aqui é para ser mais próximo do tempo real os dois juntos, mas a gente sabe que tem um atraso da hora que eu estou falando para a hora que está chegando aí para vocês. Mas alguns, né? Aí isso a gente está falando, né? Do lado dos aplicativos Windows, né? Mas quando eu tenho controles industriais, né? Sistema de, né? Uma área que eu trabalho aqui, sistema de injeção de combustível de carro, injeção eletrônica, são programas também ali, são processadores com uma programação. E aí eu não posso perder nenhum momento aqui, né? Eu deixar de colocar o combustível na hora certa, vai falhar o motor, né? E aí, vai falhar, vai funcionar, vai falhar. Então não dá para rodar um carro com Windows, né? De vez em quando dá uma travadinha, aí ele não anda, não dá certo, né? Sistemas aeronáuticos também, né? Bom, deu uma travada aqui, vai cair, mas depois levanta se estiver alto. Então não pode fazer isso também. Então é mais ou menos essa a ideia dessas aplicações aqui, né? E você tem sistemas ainda de tempo real crítico, né, que tem que garantir que tarefas críticas sejam executadas a tempo. E aí você tem que ter sistemas, né, operacionais especiais, não é compatível aí com os normais, né? E você tem outros sistemas que não crítico, né? A tarefa crítica recebe prioridade até ser concluída e não é interrompida. Então, o sistema todo não é crítico, mas você pode ter uma outra tarefa que é crítica, né? Então, você está lendo uma determinada informação, né? Normalmente no sistema industrial, lá um sensor que você não pode deixar de ler, ele tá a cada sinal que ele manda, você está integrando a posição daquilo, né? Ou né, algo que eu tenho que gravar para poder saber qual a posição que está aquele sistema. Aí não tem como, eu não posso perder aquele sinal. E aí tem que ser, aí é o sistema crítico, aquilo lá é tratado de forma prioritária. No próprio computador, no próprio sistema operacional, ou até o próprio Windows, você tem algo parecido, que são as interrupções lá do sistema, que podem ter prioridade, algumas podem ter prioridade mais que a outra, né? Mas aqui a gente tem sistemas específicos para isso, né? Ou eu tenho que até programar sem o sistema operacional para garantir esse controle aí com mais precisão. Até mostrar uma interface aqui, deixa eu ver se eu consigo abri-la aqui na outra tela. Esse aqui é um ambiente que a gente vai usar depois de programação, que a programação em linguagem C, a gente vai ver, depois eu vou passar o link para vocês instalarem e mexer também. Só que não é linguagem C para o computador. A gente não vai rodar esses programas no computador. A gente vai simular até no Proteus ou num hardware específico. E eu tenho o nome do dispositivo aqui, né? Esse aqui é para quem já mexeu aí com a parte eletrônica, né? Programação para PIC, que é uma família aqui de microcontroladores, né? Mas eu tenho vários modelos, e veja que é vários modelos mesmo, né? A gente tem diversos modelos. E família 16, outras que são, troca o hardware. Esse aqui, a gente programa direto pro processador, ou daqui no caso, pro microcontrolador. Então, eu escolho no meu projeto, e aí a linguagem em si vai ser muito semelhante um para o outro, né? Mas eu vou ter que saber, eu vou ter que olhar para o hardware, né? Eu vou ter que pegar um que eu utilizo até aqui, não sei porque que ele não está em primeiro, porque a gente utiliza na FATEC esse modelo aqui,
esse modelo aqui. Então, eu já tenho que definir de cara o código dele aqui, porque é ele que eu vou usar, então ele é o dispositivo que vai ser programado. E eu tenho que definir até o clock dele, a velocidade dele. Por exemplo, esse aqui ele é até 20. Né? Isso aqui é o hardware. Então, quando eu programo para esse tipo de sistema, eu tenho que olhar para o hardware para poder programar. Né? A gente não vai fazer, nessa disciplina, a gente não vai fazer o projeto do hardware, mas depois a gente vai olhar, eu vou mostrar alguns circuitos para poder olhar para o hardware e poder enxergar, falar, não, esse hardware aqui é esse dispositivo, tem essa frequência de clock, então eu tenho que configurar isso para criar um projeto. Na verdade, aqui para criar um projeto, né, depois a gente vai fazer um desses aqui, né, mas para criar o projeto eu já falo, ó, eu vou criar um projeto com tal dispositivo, com tal clock. Né? E aí fala, mas aí eu resolvi mudar. Você vai ter que não exatamente reprogramar, porque a linguagem vai ser praticamente a mesma, mas pode ser que você tenha acessos diferentes, né? Até o tamanho do dispositivo vai ser diferente. Então, você tem um que você tem mais recursos, você tem menos, aí é bem mais específico, né? E aqui, por exemplo, a gente até pode, alguns sistemas ter algum sistema operacional, mas aqui não tem um sistema operacional, tem que criar a lógica para cada função, cada acesso, né? Cada atividade que eu tenho ali, eu tenho que criar aquela função. E se eu quiser algo em paralelo, eu não tenho. Eu tenho que criar uma lógica para parecer paralelo para o usuário. Mas na prática eu não tenho aquilo em paralelo. Então aqui já é uma programação bem mais pensada no tempo de execução do que ali no PC. É diferente, né? Mas acaba sendo tudo programação. A gente depois vai mexer um pouquinho nesse compilador. Esse aqui é um compilador micro C aqui, que a gente vai poder aí utilizar um pouco também. Depois eu vou passar o link para vocês, porque daí vai entrar, na hora que a gente entrar nisso daí, a gente vai entrar no... Opa, esqueci aqui. Eu reclamo do pessoal que deixa o celular ligado, foi o meu, né? E aí a gente vai, então, mexer com isso, e aí aqui você tem que programar o hardware. Aí alguém pode perguntar, falar, mas eu vou programar aqui e vou ver aonde, né? Aí que entra, de novo a gente volta lá no Proteus, porque lá no Proteus eu posso colocar esse hardware e carregar o programa nele, né? Ou, claro, se tiver o hardware na mão, né? A gente carrega numa placa, num circuito já pronto para poder ver lá as funções que estão acontecendo. Mas a gente chega logo mais aí, a gente vai chegar nessa parte. Né? E aí a gente não vai trabalhar com o sistema operacional. Aí vamos ver essa diferença, né? Dos próprios sistemas, né? A gente não tem um sistema operacional, aí você tem que pensar exatamente em tudo, né? Porque ele só tem alimentação, e se você quiser ler um botão, você tem que programar o tempo que você vai deixar para aquele botão identificar se for apertado ou não. Então aí você tem que realmente pensar em tudo. Quando você não tem sistema operacional, então ele não tem nada, ele não tem nenhuma informação prévia, né? Você liga ele não faz nada, não comunica, né? Você primeiro precisa gravar, fazer uma gravação inicial no programa para ele começar a ter alguma execução. Né? E aí a gente tem também os sistemas distribuídos, então a gente tem sistemas, né, que eu tenho um conjunto de CPU que não compartilha memória ou barramento. Então, a diferença dos outros que eu tenho lá, que compartilha, né, barramento, memória. Então, barramento é a comunicação entre os dispositivos, né, os periféricos ali, os tipos de memória diferentes. Aqui ele não compartilha, o sistema é cada um independente. Ele vai se comunicar com links de comunicação, né, então eles não são fortemente acoplados que nem o outro, ele é fracamente acoplado. Então, um não está colado no outro, né? Então, ele usa ali uma rede, né? Os computadores em rede, ou os clusters, né? Que são vários computadores compartilhando o processamento. A gente tem um trabalho agora de TG que está fazendo, ele está montando, né? O cluster com vários Raspberry, que a gente já vai ver na sequência até o que é.
quem não conhece, um computadorzinho pequenininho aí de baixo custo. Ele está montando, né, fazendo aí o gerenciamento disso, criando um cluster que são vários computadores ligados e compartilhando ali, né, fazendo um processamento. Então é o sistema aqui distribuído, que aí sim você tem vários computadores, né, para ter o que no passado você tinha lá para processar algumas coisas, um supercomputador, que era aqueles computadores caríssimos. Você tem, na verdade, você monta um cluster com, né, vários computadores, então dezenas, centenas, aí o que for necessário, e aí você consegue distribuir esse processamento. Opa, alguém abriu o microfone aí, pode falar. Não sei se alguém ia falar aí, mas eu tive um mudo aqui que acho que entrou só o ruído. Se for falar, pode abrir o microfone aí, sem problema. Professor. Opa, pode falar. Ringue de mineração é considerado um desses sistemas? Desculpa, não entendi. Ringue de mineração, sabe? Que o pessoal faz de várias placas de vídeo para minerar Bitcoin, essas coisas. Ah, sim, mineração de dados ou até mineração de Bitcoin. Sim, você tem muito cluster fazendo isso, né? Entendi. Difícil compensar por causa de consumo de energia hoje, né? Para Bitcoin, principalmente, né? Até foi pego uma empresa... Só para lavar dinheiro, mesmo. Teve uma empresa que... Isso, exatamente, porque você gasta mais do que ganha. Teve uma empresa, eu não sei que país que foi agora, que passou uma reportagem faz pouco tempo, que tinha um enorme lá, um cluster gigante para fazer mineração de Bitcoin, e o esquema deles é que eles, na verdade, eles roubavam a energia da rede, né? Então, como eles roubavam energia, né, o custo de energia deles era zero, então você usar um monte de processador e gastar energia para caramba, mas a energia era roubada, ele transformava aquela energia roubada em Bitcoin, então transformava em dinheiro. Então era um esquema aí de fraude e foi pego, porque acabou sendo, não era pouca coisa, né? Acabou sendo pego. Mas isso seria o sistema distribuído, são vários computadores em paralelo para executar, né, uma única tarefa ou várias tarefas aí. Mas você tem também esses clusters para outros sistemas, né? O pessoal que trabalha, né, em previsão de tempo, que você precisa de fazer previsões, né? Então, ou você tem lá um computador específico para isso, lá, que são os supercomputadores, ou você tem um cluster com quantidade de computador suficiente para poder executar aquela tarefa. Né? E isso tem empresas até específicas para montagem disso. Aí aqui até continuando algumas funções aqui dos sistemas operacionais, né? O gerenciamento de processos. Então, os processos vão ter vários processos, né? E aí a gente pode definir o processo como estado de um programa em um determinado momento do processamento. Né? Então, em algum momento você tem, em determinado momento do processamento, você tem lá um processo, que seria ali um estado do programa, um pedaço do programa, né? E esse processo é dinâmico, enquanto o programa é um conjunto finito e estático de instruções. Né? Os processos vão ter vários ali. E as threads, que são os fluxos de execução em um mesmo processo, realizados simultaneamente. Então, você tem um processo que vai realizar simultâneo, né, mais de uma coisa. Então, você tem leitura de dados de um dispositivo realizado por uma thread, enquanto outra realiza a gravação em outro dispositivo. Né? Então, a tarefa em si era fazer a leitura e gravar. Então, ele separa esses dois fluxos de execução, né? São os pedaços sendo executados. Essa é isso que trava, né? Você está ali falando, travou, aparece até... Tem mensagens do Windows aí, que coloca aí como... Né, coloca... não executou a thread, alguma coisa assim, coloca algum termo ali de problema de execução de uma thread. Ou seja, uma parte ali que era para ser executado simultâneo parou uma parte. Então,
não realizou todo o processo. E aí, quando a gente enxergar aqui, é interessante enxergar essas funções do sistema operacional quando a gente vai programar e não tem o sistema operacional. Quando a gente tem isso aqui, acaba ficando um pouco transparente para a gente, né? Porque o sistema operacional vai fazer tudo isso, então eu não preciso exatamente me preocupar, porque ele vai estar fazendo. Aí, quando eu estou sem o sistema operacional, estou programando direto no dispositivo, aí eu tenho que saber que eu não tenho essas funções, né? O gerenciamento de memória, embora em alguns compiladores ele ajuda você nisso. Então a gente vai ver o microC lá, que ele não é um sistema operacional, ele é um compilador de linguagem C direto para o dispositivo. Mas como é que eu gerencio a memória? Ele cria um programa e já ajudando você a gerenciar isso. Então, na verdade, não é um gerenciamento direto, mas ele ajuda na criação do programa. Né? Eu crio uma variável, ele coloca em algum lugar lá do processador, né? Em alguma parte da memória do microcontrolador, por exemplo. Aí o compilador tem essa função, ele cuida disso para você, ele coloca no lugar, né, no espaço de memória, cria o espaço. E a gente vai programar também sem um sistema desse, um compilador inteligente. Ele vai programar direto, né, vai ver um exemplo, né, programar direto na linguagem do processador. Só como exemplo, só para a gente fazer, vai ser um dia 2, porque não é uma linguagem produtiva, né. Aí você tem o gerenciamento de arquivos, né, armazenamento secundário, se tiver, você tem mais lá de unidade, é o sistema aqui que cuida. Entrada, né, e o gerenciamento de entrada e saída de dados, rede, sistema de proteção, interpretador de comandos. Então, você tem comandos específicos, né, que você vai fazer a programação ali, você vai, na verdade, digitar o comando, né, aqui não a programação, não falei errado, você vai digitar um comando, ele já vai ser interpretar, né, que é a nossa até a linha de comando do Windows cada vez menos usada, né, mas em Linux você tem já muito mais isso, né? Você tem lá uma tela de interpretador de comando, você consegue rodar tudo por ali. E aí você tem aqui, né, sistemas operacionais para desktop, né, desde o DOS, o Windows e vai embora até nosso Windows 10, agora já tem outro, né? Já tem o 11 e tudo. Linux tem, né, diversas versões, né? Você tem diversas versões, como é uma plataforma aberta, então você pode ter diversas modificações, né? O macOS utilizado aí nos computadores da Apple. IBM, né? Também não fez muito sucesso, né? Mas você tem alguns sistemas específicos, né? Você tinha até no passado muitos bancos que usavam sistemas específicos aí da IBM, né? Mas os populares aqui ficou entre, né, versões do Windows diversas aqui, né, até ainda se usa, né, ainda você tem empresas aí em questão de custo de equipamento, você tem versões bem mais para trás ali do Windows, porque na verdade quando você tem um sistema que usa internet, usa comunicação, aí você vai evoluindo o Windows, não tem como você escapar. Mas você tem alguns sistemas de automação que está lá com o Windows 98 ainda. Fala, pô, mas por que não trocou isso, né? Porque o computador e o sistema operacional é a parte mais barata. Às vezes tem um equipamento que tem uma parte mecânica caríssima, né? Então você tem equipamentos, às vezes, que custa ali milhares de reais ali, e o sistema que roda dele está lá, o Windows 98. Ele não vai atualizar, porque não precisa, né? Ele está usando o Windows só para ter uma interface gráfica e o resto está rodando ali no equipamento. Então você ainda tem sistema, e funciona bem para aquela aplicação, né? Vai funcionar bem. E aí você tem diversos aí sistemas. Aqui para desktop, né? E aí aqui uma pergunta, não sei se alguém já viu, já usou sistema Android para PC? Já chegaram a ver alguma aplicação disso? Né? Chegaram a fazer algumas coisas, né? De uns tablets com cara de notebook, uns tablets com teclado, né? Com Android. Então você tem, ainda não para, né, o PC convencional, mas aí para algumas aplicações você já tem alguns
né, alguns sistemas desse. Então, a gente já conhece aqui, né, já pode ver. Eu não testei, até coloquei aqui, eu não testei esse sistema aqui, né, mas você tem um sistema Android aqui para PC. Mas tem até à venda aí alguns dispositivos com isso, né? Você pega um tablet com um teclado, né, dependendo do que for, já vira ali, já fica parecido com o PC. Mas tem específico para PC, e aí às vezes vai ser interessante para, né, com um hardware, né, às vezes não tão menos potente, né, que o celular aí tem bastante também capacidade de processamento, mas está aí alguma uma opção. Alguém já testou isso? Não, já. E não é qualquer um que dá para instalar também, mas não sei se alguém já mexeu nisso aí, já rodou algum desses, né, algum desses PC com Android. E aí você tem os para servidores, né? Aí também são vários, desde lá das versões do Windows Server, que tem, né? Que tem vários também, né? Mas você tem da Nova, Unix, você tem derivados aqui de Unix, várias versões do Linux, que são sistemas específicos para servidores. Então vai ter lá tarefas específicas para controlar esses dados, o acesso compartilhado. Então você precisa gerenciar arquivos, várias pessoas acessando aqueles arquivos. Então você tem os sistemas mais específicos aí para os servidores. Vai ser um sistema operacional, às vezes até com uma interface parecida, né? O Windows aqui tem uma interface semelhante, mas o objetivo não é a interface gráfica ali, sim o gerenciamento de dados, né? Não vai ter uma pessoa trabalhando, né, o tempo todo em cima ali do servidor, mas para servir, como o nome já diz, né, para servir os outros, né, os outros computadores da rede ali. Mas você tem também, se for ver aqui, você tem, isso aqui é um pouquinho do que tem, né? Tem diversos aí, tem diversas versões aí ao longo do tempo. Principalmente distribuições do Linux, né? Que são várias. Né? Então essa é um pouco da ideia. Vocês vão ter uma disciplina específica, né? De sistemas operacionais. Então aqui é só para a gente ter uma ideia inicial do que é, principalmente porque a gente depois vai programar, né, em sistemas que não tem, né, não são sistemas operacionais, a gente não vai programar sem o sistema operacional, e vocês, claro, vocês vão programar isso nessa disciplina, né, a gente vai, né, vocês vão programar em outras disciplinas com diversos aí sistemas operacionais, né. Não sei se vai ter matéria, acho que tem matéria com Linux, com Windows, né, diversos não, vai ter 2, né, mas a gente vai fazer de outra forma. Deixa eu até, aqui já está quase estourando o tempo, mas eu vou começar o outro slide aqui. Alguma pergunta aqui ou algum comentário, né? Pessoal que trabalha na área aí também, quiser fazer algum comentário, passar um pouco da experiência aí pro pessoal que está, né, que tá na aula, é bem-vindo também. Essa parte não tem tanto isso dessa experiência, né? Mas deixa eu abrir o outro aqui. Professor, referente a Pode falar. referente a microcontrolador, a gente vai trabalhar com Arduino? Diretamente não, talvez no finalzinho lá do curso, dê para, se der tempo, dá para a gente trabalhar alguma coisa, porque o Proteus eu consigo simular também, né? Mas na verdade, como a gente vai entrar nessa parte do hardware para entender um pouco mais o funcionamento do processador, aí eu vou trabalhar com o PIC, com a linguagem do processador, que é o assembly, né? A gente nem vai trabalhar com o compilador em C. A gente vai trabalhar também com o compilador em C, mas eu vou trabalhar com o Proteus direto na linguagem do processador. Aí só para, né, exemplo realmente, porque
ele não é uma linguagem produtiva, né? E, na verdade, não é uma linguagem que sumiu. É que todas as outras linguagens né? Se transforma ali no Assembly. Né? Todas as outras acabam sendo a linguagem oficial do processador, né? O processador tem lá seus códigos específicos. Aí vai os compiladores que cuidam de parte dessas linguagens. Ah, entendi. A gente vai ver aí os detalhes disso. Só abrir meu PowerPoint aqui que não está querendo abrir. Ele não me obedeceu aqui. Tô vendo se é esse aqui, mas ele travou sem abrir. Mas aí a gente vai continuar aí na próxima aula. Eu não consegui abrir aqui, agora abriu. Na verdade, foi erro meu que ele estava deixo na nuvem aqui, ele não queria baixar e o arquivo é pequeno, né? A gente vai falar um pouquinho de linguagem de programação, depois que a gente vai entrar aí na própria linguagem em si. O que vocês estão vendo agora de linguagem, até lá um pouquinho do pseudocódigo, entrando um pouquinho na linguagem, né? Que parte vocês estão lá na parte de linguagem de programação mesmo? Vocês têm a disciplina, né, de linguagem? Onde exatamente vocês estão, né, na disciplina? Se eu não me engano, com o Zanetti? A gente começou há pouco tempo a mexer, acho que foi na semana, essa semana a gente não teve aula, que é na segunda. Na semana passada a gente entregou uma tarefa para ele que a gente mexeu com Flow algoritmo e o Visual G. Ah, tá, era isso que eu estava tentando lembrar o nome, que o Visual G que vocês estão utilizando, né? E ontem a gente, com o Evangelista, a gente baixou o Visual Studio, que acho que a gente vai começar a mexer na próxima aula, na semana que vem. Ah, sim, beleza. A gente vai ver, então, um pouquinho do conceito aqui, aí na próxima aula, né, agora já estouramos o tempo, a gente vai ver um pouquinho do conceito aqui do que é linguagem de programação, né, e aí eu vou mostrar para vocês algumas coisas e aí a gente vai ver depois, né, os caminhos aí para a gente, né, até instalar, vai ter que instalar mais programa, né, mas é coisa leve. Quem tem o Proteus instalado, mantenha, porque a gente vai programar depois lá um pouco no micro C, e também direto no Proteus, né? O Proteus também dá para programar direto lá na linguagem lá do próprio processador. Então, a gente vai ver algumas coisas, né, algumas linguagens em C bem mais produtivo, então eu vou mostrar para vocês um pouquinho da linguagem, que não é a mesma lá que vocês vão ver com o Zanetti, a gente vai ver uma linguagem específica para dispositivo, né? E vamos ver o que é isso, né? Esse conjunto de regras aqui, cada linguagem vai ter um conjunto de palavras, um vocabulário específico, mas a lógica, você treinando a lógica em uma e outra, você começa a enxergar, né, as soluções, né? Você vê o problema, começa a enxergar as soluções em uma linguagem ou em outra, mas é interessante treinar, qualquer linguagem que você treinar, vale o treino, né, para desenvolver essa capacidade. Mas, perfeito, encerramos nosso tempo aqui. Obrigado aí da participação de todo mundo. De volta na próxima aula. E aí a gente já começa nessa parte aqui, falando um pouquinho de linguagem de programação, aí, um pouco dos conceitos disso. Então, obrigado a todos. Uma boa noite. Estamos começando a semana, mas já é bom final de semana mais curtinha, né? Então, já quase bom final de semana aí para todo mundo.
Obrigada, professor, igualmente. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Valeu, professor. Até mais. Professor. Valeu, senhor. Boa noite.